minha participação. Agradeço aos pastores, ao nosso superintendente, que não veio hoje, mas passa a direção para o nosso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, a lição 9 ela é dividida em 3 tópicos. Eu escolhi o terceiro, que é o mais polêmico, e eu espero poder contribuir com a lição de hoje. E já no início do primeiro tópico, ele tira todas as dúvidas em relação a como a gente deve cuidar do corpo. E alguém pode ler o primeiro tópico? A primeira coisa que eu reparei foram esses 2 termos que a revista utiliza. E é importante a gente ter ciência e clareza de quando palavras não estão... a definição delas não fica tão clara para a gente. Então, hedonismo é a busca pelo prazer como propósito de vida. Narcisismo, amor excessivo a si mesmo. Não tem como essas filosofias se enquadrarem à palavra de Deus. Então, a gente pode e deve classificar hedonismo e narcisismo como pecado. E é exatamente o que o mundo vive. O estilo de vida deles é o amor a si mesmo, excessivo a si mesmo, é a busca pelo prazer como finalidade de vida. Imagina você ter como objetivo principal satisfazer a si mesmo. Não tem como isso encaixar com buscar a Deus, com ter uma finalidade de eu vou me santificar, uma coisa não bate com a outra. E eu vejo muito, desde quando eu entrei aqui na igreja, esse contraste entre corpo, espírito e crente e o mundo. A Priscila sempre falou isso muito para mim, eu não entendia muito bem. Eu percebi que sempre vai ter esse contraste, essa disparidade. E geralmente o que vai ser influenciado, onde que eles vão atacar, né? É nos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, as redes sociais, tudo vai ser usado para tocar esses sentidos, porque é onde mexe com as nossas emoções, é onde a gente se distrai, é onde a gente é confundido. Por isso, sempre vai ter esse estímulo errado, sempre vai ter. Quando você mudar de fase, subir de nível, outra coisa vai te aparecer para você cair em tentação. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses 3:5: assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então, esse versículo aqui deixa claro o que a gente tem que se afastar. A gente tem que buscar não praticar, se afastar de pessoas que procuram essas finalidades. E por que a Bíblia diz isso? Por que a gente tem que se afastar? Porque o mundo ele sempre vai tentar nos separar de Deus. Eu vejo que esse é o maior objetivo. Se a gente está distante, a gente começa a ficar confuso, a gente começa a não ter mais clareza das coisas. E em 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a todo momento, eles vão tentar nos separar de Deus, para a gente ficar confuso. E como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo praticando o que a Bíblia condena? Isso é impossível. Não tem como. Uma coisa não bate com a outra. Aí, outra coisa que me chamou a atenção, além dos termos, quando eu estava lendo, refletindo, foi o
versículo que a revista colocou, 1 Coríntios 6, 20, fala assim: porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí eu comecei a pensar assim: o que é glorificar a Deus com o nosso corpo? Comecei a me questionar. É engraçado que a revista já começa assim: zelar e cuidar do corpo, que foi muito falado aqui, é uma forma de glorificar a Deus. Só que existem outras formas também. Aí a gente pensou numa dinâmica, a Priscila me ajudou também, uma dinâmica bem simples, e eu preciso de 6 voluntários, e você vai pegar uma coisa na caixa misteriosa e vai ler para a igreja. 6 pessoas. A gente aprendeu que zelar do corpo é uma forma de glorificar a Deus. E aqui na caixa misteriosa há outras formas de como a gente pode usar o corpo, tratar o corpo para glorificar a Deus. Falta mais um. Certo? Não vem fechando, não. Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Salmos 95:6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Efésios 3:14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 154. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai e com instrumentos de cordas e com órgãos. 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. É isso, obrigado. Obrigado a todos pela dinâmica. E além desses versículos, há outros de como a gente pode usar o nosso corpo para glorificar a Deus, para cuidar desse templo que é do Espírito Santo. Em Salmo 101, versículo 1, diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu achei muito interessante que muitos versículos citam usar a boca para louvar, usar a boca para adorar, mas tem outros versículos também, usar o corpo para a dança, para glorificar a Deus. Então, a gente tem uma visão muito errada de que o corpo é para o pecado, de que o corpo é para cultivar coisas erradas, mas a Bíblia deixa bem claro, é um livro de instruções de como a gente pode se prostrar diante de Deus. Bom, agora o segundo tópico, gostaria que alguém disse. Posso voltar um pouquinho? Tu foi feliz na tua colocação, mas tu não tocou no ponto que eu queria tocar, né? A questão que a igreja em si, ela bateu muito tempo sobre essa questão da gente se santificar, né? Mas o que eu vejo assim, sobre o narcisista. O homem narcisista hoje, a gente vê tanto a cultura do físico, né? O camarada vai para a academia e aí, né? Aí quando ele vai namorar, por exemplo, ele já não mais prioriza a companheira, a sua parceira. Ele já vai para o espelho. A gente vê muito isso, né? Nas redes sociais. O cara vai para dentro do espelho e fica. Né? As moças perdem até o interesse, porque ele está mais preocupado com a beleza dele do que
Então, a inversão, né? Os homens deixando de ser homens. Né? Já a mulher, irmãos, o que eu diria? A gente acha bonito lá na rua. Mas os homens, no geral, eles não querem aquele tipo de mulher para ir. Né? A mulher coloca uma roupa que fica praticamente plastificada, né? Coloca só um envelope, ele coloca a mulher dentro, ela fica toda, mostra todas as curvas do corpo dela. Irmãos, como é feio a gente ver um cristão ou uma cristã se vestindo desse jeito. Não vou dizer que a irmã não possa vestir vestido de uma calça de uma leg, por exemplo. A irmã Maria veste ali, olha, tipo de dia, mas ela tampa. Ela coloca uma blusa maior, da altura do tampo. Vai lá, irmão. Vista, mas vista com decência. Temos que saber o nosso lugar. Agora, triste é quando o cristão não sabe o lugar dele, não sabe se portar como cristão, como servo de Deus. Reflete, isso reflete na igreja inteira. É feio demais um crente dar de mau testemunho. As pessoas lá fora, ele vê o cristão e ele vê o cristão como um exemplo. Fala, olha lá, os crentes estão andando desse jeito e agora? Como é que vai ser? O mundo vai andar? Então, pastor. A respeito do que ele está falando aqui, eu lembrei de algo que aconteceu com o sogro da minha cunhada, da irmã da Darmin. Muitos conhecem ela, né? A irmã dele, que sempre vem aqui, que estava lá mora lá em Jaú, no Novo Horizonte lá, e passou, né, uma moça, né, bonita, toda sensual, né, com vestido de colado, curtinho e tal, assim, rebolando na rua. Ele olhou assim, ela falou, aquela lá não vai para o céu, ele falou, mas também não vai deixar eu ir. É mais ou menos isso aí. E outra coisa assim, o pai, a mãe, hoje é o responsável pelos filhos, né, pela criação dos filhos. E quando a gente vê lá em casa, eu estou enjoado, porque eu vejo as coisas e minha mente fala com a língua, está conectada. Eu já vejo, já falo logo, pai, isso aí não. Né? E aí muitas vezes você tem, não é somente falar, você tem como falar. Tem a maneira de falar. E muitas vezes a gente deixa passar, não pode deixar passar, né? Nós temos que, o Evangelho tem que incomodar. À medida que nós ficamos acomodados, nós temos a tendência de estender a mão, ou então facilitar, ou alargar a porta do Evangelho. O Evangelho é estreito. O Evangelho ele tem que causar dor nas pessoas. Tem que causar dor em nós. Nós temos que sentir, com peso, com pesar, nós temos que andar curvado. Crente tem que andar meditando na palavra. Amém, irmão? Deus abençoe. Eu quero só fazer um comentário bem rápido aqui, até sobre o que o senhor falou, não só as mulheres, né, mas os homens também, né? Homem hoje usa crop, usa leg também, homem usa leg. Né? Mas é isso aí demais, né? Não quero nem ver. Espero que você não Aqui não. É só outra coisa também que no que o Danilo falou sobre o versículo 19 do capítulo 6, trazendo para os casais, né? Que aqui no 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Só trazendo para o contexto entre casais, né? Eu acho que a santidade, né, dentro do casamento, enfim, eu acho que a gente pode relacionar, né, que a gente não tem domínio sobre o nosso próprio corpo, assim também como não tem domínio sobre nós mesmos, né? Então, eu vivo para minha esposa vive para mim, né? Então, é uma só carne, então, os dois, claro, dentro de conversas, enfim, só isso mesmo que eu queria falar. Então, alguém pode ler o segundo? Erotização do vestimento. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito.
estimulação sexual é só por proporcionar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, conduta sexual desregrada e imoral, prolífera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Bom, nessa parte tem mais dois termos: erotização e libertinagem. Erotização é dar um sentido sexual a tudo que você vê, ouve, pensa. Libertinagem é rejeitar as regras, os princípios e satisfazer os seus próprios desejos. Ou seja, o mau uso da liberdade. É a indisciplina. Em Gálatas 5,19 diz: pois as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então a Bíblia cita essa palavra: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Bom, estudando e aprofundando, sobre o tema, e no início desse segundo tópico fala assim, que Deus também criou a sexualidade. Só que Ele não criou de qualquer forma. Deus não cria coisas de qualquer jeito. Ele colocou critérios. O primeiro critério é que a sexualidade ela é monogâmica, ou seja, de um para um. Em 1 Coríntios 7,2 diz: entretanto, digo para evitar a fornicação, que cada homem tenha a sua própria mulher, e que cada mulher tenha o seu próprio marido. Glória a Deus. Então, Deus coloca as instruções para a gente viver uma vida boa. Então, tudo que está fora, a gente vai ficar muito aflito. Não tem como nosso coração ficar em paz se a gente está se propondo a viver coisas que não está escrito. Coisas que nossas emoções, desejos está ditando como a gente deve viver. Outro critério que Deus estabeleceu na sexualidade é que ele é heterossexual. A gente vê muitas palavras que até confundem a gente. Hoje em dia usa pansexual, cis, trans, tanto que eu não sei todas as definições, e eu também não quero saber. A gente viu que na eleição passada o cis é o que já avança com a sexualidade. O primeiro critério é ser monogâmico, o segundo é heterossexual, ou seja, o homem vai se relacionar com a mulher e a mulher vai se relacionar com o homem. Como diz em Efésios 5,33: portanto, cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Então, esse critério, ele se junta, ele une com o outro. O terceiro critério é pureza. Em 1 Tessalonicenses 4,7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Em 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu gostei muito desse assunto, porque eu já fui em 3, 4 igrejas antes de chegar aqui. Eu já fui presbiteriana, católica, outra evangélica, e nenhuma falava sobre esse assunto. Nenhuma falava assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui você tem que praticar em um certo contexto, depois que estiver casado. Nenhuma falou isso. Então, para a maioria pode ser óbvio, né? Pode ser, não, já sei disso. Mas é importante que todos tenham clareza. Agora o terceiro ponto, alguém poderia ler? A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar
as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrários a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Amém. O primeiro tópico que eu quero comentar é sobre a liberdade. É um tema muito amplo e interessante. Dá para a gente refletir muito sobre esse assunto. Esses dias eu estava lendo um livro que ele falava sobre esse tema. Eu achei muito interessante a forma como ele colocou. Ele colocou assim, num parágrafo: se você vive pelos desejos do seu corpo, você é escravo das suas vontades. Mas ele também colocou a contrapartida: se você vive em obediência à palavra de Deus, aí sim, você é verdadeiramente livre. Então a liberdade, ela é condicionada. Ela é condicionada à palavra de Deus. Quanto mais a gente é obediente à palavra, mais livre a gente é. Olha que interessante. E o terceiro ponto, ele coloca essa questão da liberdade, do livre arbítrio, que é a autonomia para tomar as nossas decisões. Em Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à vontade à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Em Romanos 6,13 diz: nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então a palavra de Deus, ela é simples e ela é clara. A gente que confunde muita coisa quando coloca a nossa decisão e a nossa vontade acima daquilo que está escrito. Já que possuímos essa liberdade, né, de tomar as decisões, a melhor forma é consultar aquele que já escreveu o futuro, aquele que já sabe o melhor caminho para a gente. Em Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente pode planejar muita coisa, mas Deus sabe o melhor caminho para a gente. A gente muitas vezes determina: não, isso aqui é o melhor para mim. Basta a gente consultar Ele primeiro. Não tem como fazer boas escolhas se não formos guiados pelo Espírito Santo. E para encerrar, Provérbios 3:6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu vou ler a conclusão para a gente poder encerrar. Criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo, sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vida de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Eu quero concluir dizendo que a primeira EBD que teve, que foi o Hausley, que ministrou, acho que foi em fevereiro, ele trouxe imagens de pessoas que marcaram gerações, né, sobre evangelismo, que foi muito bom. E ele tirou essas pessoas de um livro excelente, Heróis da Fé, que a Priscila me deu de presente. E eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a ficar constrangido, porque o que eles fizeram
para preparar o ambiente, o corpo, o que eles fizeram para trazer o reino, para viver de acordo com a palavra. Não tem como você ler, eu li, eu fiquei assim, estou fazendo pouco. Então a conclusão que eu tiro de toda a lição, muito bem ministrada e compartilhada, é que a gente deve e pode fazer mais. A gente precisa ajoelhar, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. A gente precisa fazer mais coisas para o templo de Deus. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. E eu passo a palavra para o pastor. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.